Neurociência da personalidade. Parte 1. 17 de abril de 2019. O propósito hoje é apresentá-lo ao funcionamento do que é chamado de indivíduo. Não tanto para que se reconheçam através do que vou dizer, mas sim para que compreendam a articulação das diferentes camadas do ser humano, a nível do seu funcionamento, não fisiológico, mesmo que faça parte da fisiologia, mas a todos os níveis. Um ser humano é um conjunto, ao nível da sua personalidade, de vários componentes. Estes componentes são observados em 5 camadas. Estas camadas vão desde o nível mais arcaico até ao nível mais diferenciado, até o nível do que se chama cognição ou comportamento. A primeira coisa que aparece é obviamente o nível mais profundo, a organização dos 3 cérebros. Na neurociência, sabemos muito bem que somos feitos de 3 cérebros. O primeiro cérebro, chamado cérebro arcaico ou reptiliano, que corresponde anatomicamente às camadas mais profundas do cérebro, ou seja, a glândula pituitária, hipotálamo, epífise e todas as estruturas automáticas localizadas no tronco cerebral. Respiração, batimentos cardíacos, todos os chamados regulamentos centrais, ou seja, a regulação da fome, sede, sono, regulação da temperatura que não requer conhecimento, consciência humana, porque eles são processos automáticos. Andar a pé, por exemplo, é um processo automático que se aprende como uma idade média de 1 ano. Uma vez integrado, não tens de pensar mais nisso. Lembra-te, 5 camadas. Depois mostro-te as fotos. A primeira camada, portanto, é a constituição anatômica desses 3 cérebros. Primeiro cérebro, o mais profundo é o cérebro reptiliano, e todos os núcleos centrais que estão ao redor do tálamo, onde há os famosos ventrículos laterais que você trabalhou com suas mãos em ambos os lados da cabeça, certo? No entanto, estes 3 cérebros funcionam de uma forma muito especial. Todos nós temos um cérebro, entre os 3, que está no centro das atenções. Então todos nós temos um segundo cérebro que é diferente, talvez o reptiliano ou algo mais, que é um cérebro de suporte, ou seja, ele vai cooperar com o cérebro que está na frente do palco, e você tem um terceiro cérebro, o terceiro componente, eu ainda não defini os outros 2, que está em oposição a ele, sempre. Depois do cérebro reptiliano, você tem uma estrutura e lá também, a nível filogenético, a nível criativo, na assim chamada evolução, esses cérebros são supostos terem aparecido sucessivamente no tempo através da paleogênese. Depois do cérebro reptiliano, você tem o que é chamado de cérebro límbico ou cérebro intermediário, que é suposto fazer a ligação entre o cérebro reptiliano automático e o que é chamado de cognição, que está relacionado com a massa cinzenta, certo? Este cérebro dito límbico é o cérebro das emoções, o cérebro emocional. E o terceiro cérebro, claro, é o neocórtex, a estrutura cerebral mais recente, a massa cinzenta. E que estes 3 cérebros estão sob a ditadura inscrita na anatomia, mas também na hereditariedade, veremos como pela atividade de um neuromediador essencial que são, para o cérebro reptiliano, a serotonina, para o chamado sistema limbo chama-se adrenalina e norepinefrina, então não retenha estes nomes químicos que eu lhes dou, mas é especialmente que ela induz comportamentos. Para a cognição, ou seja, o neocórtex, é a dopamina, a amina que doa. E todos os 3 cérebros estão imersos em um neurotransmissor chamado acetilcolina, que é responsável pelo movimento muscular. Porque você sabe que nos músculos, você tem nervo entrando, o que libera as vesículas de acetilcolina, que provocam a contração muscular. Também no cérebro, está banhado neste banho de acetilcolina. Cada neurotransmissor, e portanto cada cérebro, cria os chamados comportamentos primários, que são sempre os mesmos em todos os seres humanos.
Portanto, a este nível, a única especificidade, a única diferença que existe entre os seres humanos, e também aí foi demonstrada, é a hereditariedade, é transgeracional e é a experiência de vida que vocês levam entre 0 e 7 anos de idade, seja através do ensino, da educação, da alimentação emocional e familiar, que ditará todos os vossos comportamentos na idade adulta, absolutamente todos os vossos comportamentos. Estes comportamentos têm nomes muito específicos. No cérebro reptiliano, o cérebro arcaico, vimos que era serotonina, induz o comportamento primário, que era chamado de evitar o sofrimento, por aquele que criou esse modelo que eu preferi chamar de atitude em relação ao desafio, qualquer que fosse o desafio. O trabalho do Laborit, Henri Laborit, cirurgião filósofo, nos ensinou que diante de uma provação, de uma doença, no cenário da vida ou não, diante de um desafio, diante de um evento, você tem apenas 3 escolhas. Fuga, primeiro reflexo de sobrevivência, luta, segundo reflexo de sobrevivência ou aturdimento, isto é, como avestruz, você coloca a cabeça na areia, o que é chamado de negação. O segundo comportamento primário está relacionado com a adrenalina e a noradrenalina e induz o comportamento que se chama necessidade de recompensa. Em geral, é o nível de socialidade humana e interação com outras pessoas. O cérebro reptiliano, e eu tenho gráficos para isso, vou mostrar-te, não te preocupes em escrevê-lo, vais ter os arquivos. O cérebro reptiliano está naturalmente ligado à aquisição de processos automáticos, estratégias de sobrevivência e defesa, e é a este nível que se situa o mito da individualidade, isto é, acreditar que se é um indivíduo. Hoje, sabemos, pertinentemente, com meios químicos, como quebrar esse sonho de individualidade. Falamos dos enteógenos, o mais importante dos quais é a salvia divinorum, salva divimora, salvinorina, é a molécula, pois sabemos muito bem quimicamente, podemos eliminar totalmente a individualidade do indivíduo, podemos também fazê-lo com campos magnéticos, algo que canadenses e australianos fazem. O terceiro cérebro, o neocórtex, como vimos, é a dopamina, está ligado ao que se chama a nível comportamental em busca de novidade. O recém-nascido está imerso num banho de dopamina que será responsável por toda a sua aprendizagem e todos os seus comportamentos primários em relação a isto, ou seja, a procura da novidade. Já, você vê, uma coisa muito simples na vida, você tem os conservadores e você tem os criativos. As pessoas criativas estão sob a influência do que se chama intuição, não importa o que, mas é o neocórtex, é toda a capacidade de se projetar no futuro, de dar sentido, de sonhar, de criar. A busca da novidade é também a tomada de riscos e pode-se imaginar que na maioria das vezes há uma oposição, ainda que às vezes possa ser associada entre o neocórtex, que é a camada mais superficial, a massa cinzenta e este comportamento a que chamamos a busca da novidade, que será totalmente oposta e em aparente contradição, com o quê? Com a atitude em relação ao desafio ou ao evitar o desafio. Essa atitude para com o desafio, o cérebro reptiliano é o neocortical, aquele que vai para a frente, aquele que pensa que está muito menos presente, claro, do que no conservador, aquele que estabeleceu regras, certezas, reprodutibilidade. Fizemos também uma tabela que mostra todas as características comportamentais do cérebro reptiliano, do cérebro límbico, que está ligado à socialidade, à necessidade de recompensa, à necessidade de reconhecimento, à necessidade de socialidade, ao límbico, ao neocórtex, que está ligado ao futuro, à projeção. O cérebro reptiliano funciona por hábito, no passado, são todas as injunções comportamentais resultantes da hereditariedade, está escrito no DNA e no aprendizado, ou seja, tudo que você encontrou entre o momento de sua concepção e até os 7 anos. É assim que se edifica e se constrói o que se chama individualidade e a autorrepresentação de si mesmo no mundo, ou seja, encontrar o seu lugar no mundo.
Há um cérebro que é mais frequentemente intermediário. Além disso, ele tem seu nome, sistema mesolímbico ou limbo, que é um intermediário entre o réptil, ou seja, a individualidade, e o neocórtex, a massa cinzenta onde estão localizadas as chamadas estrelas, onde tudo o que é chamado cognição está localizado no a cognição. E os dois cérebros, é claro, a busca de novidade significa que você não tem medo do desafio, você está no limite. Se você está em busca de novidade, muito forte, você é o ousado, você é o herói, você vai para ele, você não está preso por sua atitude em relação ao desafio. Então lá, você não está em fuga, você está na luta elaborada, ou seja, na luta, na oposição. O límbico faz a ligação, e em 95% dos casos, vemos que você ou é o que se diz entre nós na linguagem neurocientífica, o réptil, ou seja, alguém que está marcado por hábitos, alguém que recusa a novidade, alguém que recusa o desconhecido, que precisa de um quadro, precisa de referências, tem medo, são pessoas que têm sempre medo, medo do escuro, medo do vazio, medo dos gatos, medo dos animais. Estes são marcados por hábitos, são marcados pelas suas memórias, são marcados pela aprendizagem da vida na primeira infância e sofrem, é claro, pois fazem tudo para evitar o sofrimento. Estão nas estratégias de defesa, nas estratégias de prevenção. Estes nunca serão livres, entre aspas. É claro que todos são livres, nós estamos a mudar. O límbico é o afetivo, é aquele que sempre reage no momento ao que o outro lhe envia como sinal, ou a sociedade, é aquele que pode alcançar, que depende do outro, que carece de autonomia, é o sensível, é o hiperemocional. O neocortical é o herói, é aquele que não tem medo do desafio, é aquele que sempre vai em frente, é aquele que sempre terá ideias, que está pronto para quebrar todos os ritmos de reprodução e hábitos, seja na empresa ou em sua vida. Então temos neocórtica, temos répteis como dizemos e temos mesolímbicos. Claro que, dependendo do nível de atividade, porque podemos determinar um normal, um aumento ou um excesso, o mesmo, podemos determinar uma diminuição ou realmente uma deficiência para um determinado comportamento ou um determinado neurotransmissor. Isso foi feito. Tiramos as amostras de sangue e as medições foram feitas e sabemos que funciona assim. Aqueles que estão interessados na burocracia, isto não é um curso universitário, é o Dr. Robert Cloninger, um americano que desenvolveu esta compreensão e que se associou perfeitamente às terapias cognitivas e comportamentais, que hoje são chamadas de terapias cognitivas e comportamentais, que nos chegam dos Estados Unidos e dos países anglo-saxônicos e que foram desenvolvidos, em primeiro lugar, pelo professor Aaron Beck, um americano, e que foram validados por outro americano chamado Jeffrey Young, não JONG, mas IUNG, que desenvolveu todas as terapias cognitivas e comportamentais que daí resultaram. Há leis de funcionamento do cérebro. Há uma, por exemplo, que eu queria dar, que é o que chamamos de IN, que foi nomeada, volta para mim, esqueci, vai voltar, não se preocupe. Então, eu estou falando agora sobre meus três cérebros novamente. Há uma articulação química comportamental entre esses três cérebros que será responsável pelo que é chamado de seu comportamento em geral em todas as circunstâncias de sua vida. Além de ser um réptil, neocortical ou mesolímbico, 95% das pessoas são neocorticais ou répteis, sendo o mesolímbico o cérebro de apoio mais comum. Irmã. Isto se mistura de qualquer maneira, não? Estes três cérebros, eles se misturam. Sim, é isso que vamos ver agora. A ativação e atividade destes três neurotransmissores e destes três comportamentos primários, bem como um quarto termo, que é o quarto termo, que não é um cérebro, mas o banho em que estes cérebros se banham, chamado acetilcolina, que não é responsável por um comportamento, mas pelo que se chama estabilidade biofísica.
Quando misturamos estes 4 elementos com a sua medida de cada vez, acabamos por ter uma classificação em 81 tipologias. Obviamente, não se trata de a desenvolver hoje, leva semanas, mas é aquilo a que chamamos, por exemplo, como já vos disse, o potenciador heróico, aquele que tem neocortical, que está imerso em dopamina, que sempre vai para frente, que corre o risco ou, pelo contrário, eu lhe disse, aquele que é conservador, que recusa coisas novas, que está completamente sentado na certeza, que está com medo de que vai perturbar seus hábitos, porque ele está com medo da alquimia, finalmente, da química pura desses 3 comportamentos e 4 estabilidades, ou se preferir, esses 4 neurotransmissores, Jeffrey Young e Aaron Beck, assim como o Dr. Cloninger, determinaram 81 tipos de temperamento. É só 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, como te disse. Ele deu nomes. Então você tem o hipocondríaco, você tem o arrivista heróico, você tem o emocional, onde tudo será baseado na transação emocional. O interessante é que a personalidade é, evidentemente, composta de temperamentos e que, segundo o vosso temperamento que, recordo-vos, é hereditário e ligado à aprendizagem entre as idades de 0 e 7 anos, estarão sujeitos a injunções comportamentais por vezes distorcidas. Exemplo. A síndrome do abandono, que é tão bem conhecida, que pode começar completamente, você está no teu berço, choras por comida, ninguém vem, sentes-te abandonado. E para alguns, por causa da constituição do DNA, ele será impresso no cérebro, criará redes neurais e você estará sujeito ao medo durante toda a sua vida, e você será um conservador ou reptiliano, você odiará a mudança, você odiará o que o empurra. Por outro lado, a pessoa neocortical, por outro lado, em relação à atitude e em relação ao desafio, corre para o desafio, não vê o desafio, não se importa, pelo contrário, é estimulada pelo desafio, é o arrivista heróico, é o intuitivo competitivo. Não vou mencionar os 81 comportamentos, há muitos comportamentos. Então você está sujeito a isso e você não pode fazer nada sobre isso. Lembre-se, tudo que você vai se opor, mesmo através da compreensão, através da psicologia, se tornará mais forte. No entanto, estamos todos em um desses mecanismos de funcionamento que fazem parte da personalidade, que é chamado de temperamento. Estou à espera de ter os quadros para te mostrar, se alguma vez os tivermos. Claro, o cérebro reptiliano corresponde ao passado, claro, o neocórtex corresponde ao futuro e o sistema límbico corresponde ao presente. É por isso que as emoções que normalmente correspondem ao presente impedem-te, em algum lugar, de te livrares, como o cérebro, das ligações entre o cérebro reptiliano e o cérebro cortical, de ser livre. Esta é a primeira camada, esta camada mais profunda, o núcleo, se quiserem, em termos de computação, é o sistema operativo do vosso computador. Sabemos muito bem que não podemos mudá-lo, porque estas são redes neurais que são criadas entre o nascimento e os 7 anos de idade. E quando são criadas de forma anormal, a síndrome do abandono, toda a vossa vida será ditada por estas injunções comportamentais. Por exemplo, você tem medo de ser abandonado. Bem, toda a sua vida você vai desistir para que você não seja abandonado. Porque quando confrontados como uma injunção comportamental, há apenas 2 possibilidades: submeter-se a ela ou opor-se a ela. Não há outra maneira. Às vezes podemos negociar, mas a negociação, nós a observamos especialmente em conflitos, que eu chamei de diabinhos na época. Dei as pedras que correspondiam a evacuar esses padrões primários de comportamento, é o que os psicólogos, cujos nomes eu mencionei, Aaron Beck e Jeffrey Young, chamarão os primeiros padrões disfuncionais. Lembre-se que é uma programação do sistema operacional que não pode ser feita desaparecer. Daí a ilusão de todas as terapias que querem que você acredite que, trabalhando em suas memórias, em seu passado, em seu karma, você suprimirá as coisas. É uma heresia e não é uma heresia relacionada à percepção, é uma heresia que está escrita no cérebro.
Hoje está perfeitamente demonstrada, e é por isso que a neurociência se opõe muito violentamente à psicanálise e às psicoterapias, porque você não resolve nada, de fato, no passado, o que quer que sinta no momento. É uma fraude total. Claro que há outras camadas, e felizmente. A segunda camada que aparece é, portanto, mais rasa. Foi assim que a chamei. Foi isso que inventei. Foi isso que inventei o modelo da impressão digital comportamental, ou seja, como viveste o teu primeiro encontro com os grandes arquétipos. Qual é o primeiro arquétipo? É uma questão de abandono e sofrimento. Você vai de um estado para outro, fecundação da mãe, a alma entra no corpo e está trancada no corpo da mãe, e há o esquecimento no momento do nascimento. Você sabe que esquecemos o que éramos antes, essa é a ferida fundamental. No entanto, ainda agora tomei o exemplo da ferida de abandono, relacionada com a criança que chora na sua cama ou se sente abandonada pelos pais. Toda a sua vida será marcada por isso e você não pode fazer nada a respeito, porque é um sistema operacional que está gravado em pedra. Só podemos acrescentar nossa camada sobre ela, de diferentes formas, cristais, reprogramação, mas isso não é um trabalho sobre o passado, mesmo que busquemos o que lhe chamamos, em terapias cognitivas. Esta é a escola de Lyon. Falamos de escravidão cognitiva, falamos do mito fundador, falamos de um cenário de vida. Só podemos voltar a colocar outra camada no sistema de programação para que seja menos disfuncional, novamente, de formas diferentes, com possibilidades diferentes. A segunda camada, então, as impressões comportamentais, são os arquétipos, pai, mãe, família, o parceiro, a relação a dois, a relação com o outro. Mas quando você está na cama, a relação entre duas pessoas além do papai, mamãe, é quem a outra, é o brinquedo fofinho, é a chupeta, ou é o irmão e irmã. Essas impressões comportamentais, há um certo número delas. Se eu tivesse o esquema, isso me ajudaria. Saber que nós identificamos um pouco mais de 20 delas e eu as nomeei. É a impressão do pai, a impressão da mãe, a impressão transgeracional que também passa pelo DNA. É acima de todos estes sistemas. Não se esqueça que tudo o que estou dizendo aqui será apresentado em um modelo de pirâmide, triângulo, e que eu lhe mostrarei que podemos colocar todos esses sistemas de regulação. Por ter o visual você vai entender como seu comportamento, suas lesões, sua experiência atual são articulados, não para identificá-lo em um dos modelos. Por isso não estou lhe dando os 80, mas simplesmente, quando você vê como ele funciona, você entende que somos apenas um autômato. Nós sabemos muito bem, por exemplo, eu falei sobre a decisão hoje em dia, eu te disse, você decide comprar um carro, você acha que decidiu? Não é verdade, é a sua bactéria que decide, que está no estômago, quarto cérebro, e não é você. Tu dizes, eu sou um viciado em açúcar, não és tu, é a tua bactéria no teu estômago. Você tem esse comportamento, você diz que é você, não, são as injunções comportamentais às quais não tem acesso porque é um sistema de programação, é o sistema operacional, e você pode se opor a ele de qualquer maneira que puder, você só pode sofrer, mesmo que você o elimine da sua cabeça. Eu disse-te há uns dias atrás, vai desaparecer no corpo e não vais ter maneira de fazer a ligação. Agora sabemos, com neurociência. Alguém que vai fazer psicoterapia porque teve problemas com seu pai, uma mulher que foi estuprada por seu pai ou abusada por seu pai, ela vai trabalhar nessas feridas, nessas memórias, nessas emoções. Ela vai ficar feliz porque saiu da cabeça dela, ela vai dizer, é isso, estou livre disso. Sim, mas desce para o corpo, grande princípio da descida das vibrações do emocional para o corpo, e é aí que as doenças aparecem, e não há nada que você possa fazer sobre isso. Esta segunda camada de impressões comportamentais, então, há várias, espero tê-las, há também uma das fundamentais, chamadas de recusa da encarnação. A recusa da encarnação é aquela que entra no útero da mãe, os dois filhos da alma, no momento da fecundação pelo esperma, e que no momento da gestação diz, tenho medo. Retirada da alma. Por outro lado, a mãe diz,
Eu não quero esta criança, acabou. Ausência de acolhimento, recusa de encarnação que resultará num certo número de circunstâncias específicas durante o parto. Não vou entrar em detalhes, mas circular da corda ao redor do pescoço, apresentação anormal, parto extremamente difícil que vai induzir feridas muito particulares na idade adulta, alguém que nunca consegue encontrar seu lugar no universo e em si mesmo. Ele está sempre vagando, nada é sempre perfeito, ele não sabe onde ele está, ele não sabe quem ele é a lesão mais grave, é o mais profundo. Logo depois disso, uma vez que ali, nas impressões comportamentais, que é a segunda camada, que está ligada à encarnação e à aprendizagem, você obviamente tem a transgeração. Então, logo acima, você tem o pai arquétipo, a mãe arquétipo, logo acima. E quando eu tiver o triângulo, eu espero tê-lo um dia, você verá claramente neste diagrama onde estes regulamentos estão localizados e como eles interagem, porque eles estão todos em interação. Novamente, não é para você se entender, sem isso, eu lhe daria um curso sobre os 81 temperamentos, mas não é esse o ponto. Mas quando você vê como as coisas são articuladas, você entende que você não é nenhuma dessas coisas e que você não pode fazer nada sobre isso, especialmente. Então esta segunda camada, então há outras impressões, a impressão de luto, claro, o chakra da garganta, a chamada impressão de autoconfiança, culpa, desvalorização. Todas estas marcas de comportamento são a segunda camada, estão ligadas à aprendizagem, são também constitucionais, porque também estão ligadas à primeira camada, mas é sobretudo o que vai acontecer entre 7 anos, disse Rufo entre 0 e 4 anos. Rufo, o psiquiatra neurocriança que se ocupa das crianças em Marselha, demonstrou perfeitamente. Como você está nessa segunda camada, lembre-se que o que você experimentou no que é chamado de mito fundador, o mito fundador, é o cenário que você escreveu, é a sua história, esse mito fundador é um cenário, há sempre e é nisso que se baseiam as terapias cognitivas, o que é chamado de mito fundador. O mito fundador é a primeira evolução, a primeira sequência de vídeo, a primeira coloração emocional quando você foi confrontado com o arquétipo, pai, mãe, transgeracional, parceiro, lar, o que é chamado de lar, que é ilustrado nas áreas do corpo, é claro, não só no cérebro. Por exemplo, sabemos muito bem que o conflito entre parceiros corresponde ao piso torácico. O parceiro é a relação com o outro, a relação a dois. Muitas vezes, no casal, está naturalmente ligado a todos os cânceres de mama, mas também se tem a casa, já não é a relação a dois, ali, é a relação do casal, são as marcas que estão ativas durante toda a nossa vida, que são responsáveis pelo câncer do pulmão e pelo câncer da mama. A esquerda é o parceiro, uma relação de duas pessoas, a direita é a casa, outras marcas. É também um dado neurotransmissor, porque no meu modelo piramidal, o nível inferior, reptiliano, claro, é a atitude em relação ao desafio. Todo estágio réptil está localizado na parte inferior do corpo, o que Steiner chamou de tripartição do ser humano, o fundo, o meio e o topo, é tão simples quanto isso. E quando um nível é afetado, seja no relacionamento emocional, por exemplo, você vê o outro, ele tem um problema de deficiência ou excesso, de falta emocional, você vê a bola e você sabe o que está por trás dela. Não é visão, não é energia e como está impressa no corpo, nos territórios do corpo, é muito fácil determinar a tipologia da pessoa, não categorizá-la, porque não se trata de categorizar, mesmo que o façamos com o sistema que criei na neurociência, o sistema de medição biofísica. Apenas compreender que, vendo isso, permite que você seja transcendente em relação a si mesmo, especialmente agora. Não tem meios de ação, tudo que pensa que está a fazer só se reforça a si próprio. A única possibilidade, como digo, de tentar atravessar, de acolher, de ver as coisas na sua vida, de que a sua vida é a ilustração deste metamodelo de regulação dos sistemas vivos. Então, ainda não temos os meus esquemas. Irmã, ela me diz que a chave está vazia, vou tentar fazer o arquivo escondido.
Preenche isto neste caso e transferi todos os arquivos. Então, sem isso, é muito simples. Esse metamodelo de regulação, você visualiza. Você tem uma pirâmide. Primeira regulação, 3 níveis. A parte superior da pirâmide, a cabeça, a parte média da pirâmide, o estágio limbo, o cérebro médio, o tórax, o estágio reptiliano, tudo abaixo, o diafragma, até os pés. Por isso, leva a uma classificação. Alguém que tem um problema com sua perna direita, seja um problema ciático ou circulatório, tem um problema com o território inferior, então no cérebro reptiliano, ele engramou, pois é o lado direito, com o pai, vai resultar, através desses potenciais, em um déficit do chakra que passa por lá, combatividade, vontade, vai resultar em uma incapacidade emocional de voltar para o outro, uma desconfiança. Ele será refletido na interface, no nível transacional, por alguém que será bastante tímido, que terá tal temperamento, que será muito desconfiado, que terá dificuldade em avançar porque está cristalizado no cérebro reptiliano. E com essa imagem simples, essa representação simples mesmo que não tenhamos o desenho, você entende, não se trata de mostrar tudo, mas é assim que o ser humano trabalha e você não pode evitar. Assim, é claro que as terapias cognitivas, cristais, por exemplo, com padrões disfuncionais iniciais, permitem que os cristais coloquem uma camada de programação sobre o famoso distúrbio inicial, os famosos diabinhos como eu os chamei, os famosos padrões disfuncionais iniciais de Jeffrey Young, mas sem jogar você porque as terapias cognitivas jogam com você, eles procuram um mito fundador, que levou à cristalização e construção de redes neurais, que destruiu o sistema operacional, e eles colocaram uma camada no topo. Os cristais varrem tudo, são todos os pequenos demônios que as pessoas faziam quando usavam as pedras à volta dos seus corpos ou à volta dos seus pés. Irmã, isso apaga a informação. Como? Irmã, isso apaga a informação. Você não pode apagá-lo, esse é o erro. Você só pode reprogramar. Você não pode fazer nada desaparecer. Do que você experimentou, é matematicamente neurocientífico impossível. É por isso que o mito, a coisa toda, é tudo treta. Você a elimina da sua cabeça, das suas emoções, no seu corpo, nunca em nenhum outro lugar. E como você não tem como verificá-la, geralmente leva cerca de 10 anos, até mesmo 15, 20 anos, para aparecer. Quem vai fazer a ligação entre um conflito de território e câncer, e um trabalho de análise psicológica, psicoterapêutica ou energética que foi feito 20 anos depois? Ninguém, é impossível. Só essa neurociência, nem mesmo kirliana. Porque eu também queria te mostrar imagens kirlianas. Não é sequer a energia que te mostra isso. São as neurociências através da teoria da queixa que são muito simples. Tudo que você se opõe é fortalecido. Tudo que você vai tentar resolver, será resolvido em sua cabeça, em suas emoções, mas ele vai descer em seu corpo a cada vez. Sistematicamente. É por isso que há cada vez mais violência no campo neurocientífico, que tem levado a psicanálise e algumas psicologias para fora das universidades, porque não tem nada a ver com isso. Freud é o maior golpe do século passado, foi ele quem trouxe a humanidade para. Então pode me dizer o que você quiser, as pessoas podem me dizer o que você quiser, elas podem refutar tudo isso, me chamar de todos os nomes, mas eu sinto muito, mas é assim que o cérebro funciona e não há nada que você possa fazer sobre isso. Tudo que você se opõe será reforçado e levará a uma doença orgânica. É a medicina integral do Dr. Hammer, que tem sido um grande problema, porque ele tem mostrado que quando há um conflito de território de marcas comportamentais, há câncer no órgão e há a área do cérebro no holograma do cérebro, que também é afetada pelo edema cerebral. Sabemos que alguém que tem um conflito, o câncer de mama, vai ter na área do cérebro que corresponde ao edema cerebral e, além disso, eles trataram o edema cerebral com cortisona, para neutralizar essa memória. É o efeito Kirlian, mas não é o meu modelo. Foi tudo que transferi do computador para a minha pen-USB que te dei depois de verificar. Então ou não é uma das chaves que está lá, ou não sei. Por isso, se quiseres, irmã,
tenho uma pergunta a fazer. Hoje, tudo isso está amplamente demonstrado. Seja o que for que o ser humano pense, seja o que for que psicólogos, psiquiatras ou psicoterapeutas pensem, tudo isso está errado. Sim? Irmã, e a cinesiologia? Besteira integral. Irmã, a mesma coisa. Não estou a fazer amigos neste momento. Você está trabalhando em uma condição, cinesiologia, eu sei o que é, engramas, memórias, nós cruzamos o engrama, você vai se sentir bem, é claro, mas 10 anos depois, vamos falar sobre isso novamente. Irmã, a mesma coisa. A mesma coisa. Irmã, por quê? A mesma coisa. Irmã, está bem. A mesma coisa, vai para o corpo. Não há nada que possas fazer quanto a isso. E se agora estamos falando de esoterismo, temos as auras, os diferentes corpos sutis e sabemos muito bem, Janine Fontaine falou sobre isso há uns 30 anos, já na medicina energética, na medicina dos 3 corpos, sabemos muito bem que quando você vai agir em um nível, todo mundo pensa que está sendo evacuado, o corpo é o despejo de suas emoções, o corpo é o despejo de seus problemas. Irmão, colocamos o pó debaixo do tapete. É isso, é tudo o que fazes. Irmão, sim, exatamente. Isso é tudo o que você faz, mas hoje, não há mais tapetes, como o vovô disse, você não pode mais esconder a poeira. Só podes estar em negação. Mas, mais uma vez, é algo que é sistemático. Sistemático. Não me pareceu, mas com as provas que temos, é muito claro. Vocês não têm nenhuma possibilidade de resolver a vossa história, resolvem-na no plano, ela aparece no outro plano e o plano onde ela vai aparecer será cada vez mais denso, passa da mente para as emoções, da mente para o etérico e do etérico para o corpo, e o etérico, a manifestação orgânica refere-se a toda a cadeia lógica através deste sistema que vos expliquei lá, brevemente, vos referirá a isso. É imparável. É imparável, não há nada que possas fazer quanto a isso. Isto significa que hoje, especialmente agora com o fim da anomalia primária, querendo trabalhar em suas emoções, querendo trabalhar em suas memórias, em seu karma, ou querendo trabalhar em um problema presente, só pode levar a um reforço que você não será capaz de ver, mas que descerá ao corpo físico e os órgãos que serão afetados estão, naturalmente, ligados ao conflito territorial do Dr. Hammer. Portanto, quer se trate de um câncer ou de uma doença degenerativa, ou pelo menos de um problema, e é quando se deixa cair tudo isso, quando se deixa de interagir com o ambiente, que todas as doenças desaparecem, que tudo o que estava a sofrer desaparece. A sociedade, através das imagens que são impressas onde, no neocórtex ao nível occipital, só nos bloqueia. A imagem é uma armadilha, a representação é uma armadilha, o simbolismo nada mais é do que o diabolismo disfarçado. Além disso, símbolo e diabólico, etimologicamente, significa a mesma coisa, são os dois lados da mesma moeda. Irmã, então, o símbolo, confinamento. É o confinamento, claro, todas estas ondas de forma. Além disso, o confinamento da matriz arcôntica na Terra está ligado a quê? Aos monumentos. Notre Dame, todas as grelhas arcônticas estão ligadas ao que se chama onda de formas, isto é, ao que se chama sistema de controle do mental humano. Não passa por um arconte ou pelo diabo de lhe dizer você vai fazer isso, basta construir edifícios com formas precisas, chamadas ondas de efeito forma, para confinar o que se chama a flor da vida. Todos, desde Drunvalo Melquisedeque Cusa, é um sistema luciférico confinante, como todas as terapias são essencialmente de natureza luciférica. Tínhamos apenas isso antes, mas agora temos provas ao nível das neurociências, agora temos provas ao nível da nossa própria experiência, as doenças desaparecem ou agravam-se e não podemos fazer nada a esse respeito. É por isso que estamos falando de um observador, é por isso que estou agora explicando a você em um nível puramente denso, físico, o que está acontecendo em cada cérebro e em cada corpo humano. Não há necessidade de particularismo.
Sabemos que há 80 temperamentos. 81. Posso dizer que você é um revista heróico, você é um hipocondríaco, você é um emocional, mas isso não vai mudar nada. Você também tem os sedutores, isso é muito forte, mas quando fizemos as avaliações PM assim na sala de estar no início do sistema, algumas vezes eram feitas medições de casal. É muito engraçado as medições de casal. Nós fizemos isso com o efeito kirliano. Você sabe que nós falamos sobre o nível simbólico da química. Bem, nós costumávamos tirar o dedo do marido, o dedo da esposa, assim tiramos uma foto kirliana dos dois dedos indicadores cara a cara. Nós vimos o que estava acontecendo. 90 vezes em 100, há sempre um dominante e um dominado, e nem sempre é aquele em que acreditamos, é aquele que sobrepõe o brilho do outro por esses átomos químicos e come o seu brilho. Mesmo nas relações mais harmoniosas, nunca há equilíbrio. Você também tem algo que é muito frequente. Você coloca os dois dedos do marido e da mulher, os dois parceiros de trabalho, não importa como funciona, da mesma forma que é a relação entre dois. Os raios se afastam um do outro completamente, não há nenhum átomo viciado, mas há uma indiferença. Mas, em geral, lembre-se que o equilíbrio na vida não existe, como demonstramos em Kirlian. O único momento em que sua energia está equilibrada é quando você está morto, já que chegamos às morgues para fazer efeitos kirlianos de mãos e pés em pessoas mortas, e lá, percebemos que eles estavam em perfeito equilíbrio. Assim que você interage com os vivos, você está desequilibrado. Esta é a lei inexorável deste mundo. O desequilíbrio leva necessariamente à morte. De qualquer maneira, todos nós morremos, e a doença. É por isso que a individualidade é um golpe total. Acreditar que você vai mudar qualquer coisa em si mesmo é um golpe total. Evidentemente, há alturas em que temos de agir, temos de operar, temos de ir às urgências, mas a longo prazo e com uma visão global, tudo isto é de uma besteira integral. Quando você vê isso, quando você aceita isso porque você o experimenta, todos nós o experimentamos hoje, você é livre. Irmão, mas sim. É isso que significa permanecer calmo, é isso que significa acolher a vida e não ser sua vida, porque sua vida é marcada por esses engramas, por essa constituição, por essas interações com o meio ambiente, por conflitos sobre território, por mudanças, pelo ego ou personalidade, pela máscara que você usa nos relacionamentos. E não há possibilidade de sermos livres lá dentro, estamos todos presos há 300 mil anos, não só neste ciclo. E tudo isto é real, tudo isto é real. Por isso, tens as ilustrações, mas é o efeito Kirlian. Talvez não seja a altura certa, vou mostrar-te uma noite, se quiseres. Obviamente que o fizemos antes de termos tido neurociência, porque eu estava a trabalhar com o maior, do efeito Kirlian. Eles eram meus associados na época, Georges e Hervé Moscovacs, um dos quais me permitiu desenvolver o sistema de medições de neurociência. Esses, eu não posso dar a você porque eles não estão livres de direitos. Aqui vamos nós. Assim, tivemos muita experiência com cristais. Eu disse-lhe sobre o padeiro Poilani, por exemplo. Eu disse-lhe que alguém que está estressado e que vai amassar a massa vai transmitir o seu estresse no pão, e nós também estamos carregando informações permanentes sem nosso conhecimento voluntariamente nas interações sociais, mesmo sem passar pelo verbal, através dos olhos ou não. Você tem sinais de energia que são trocados entre os seres humanos. Além disso, estamos falando de feromônios. Irmã, sim, é verdade. O mesmo, é a mesma coisa, não os sentes, mas estão ativos. Assim que você interage com alguém, além de qualquer entendimento, além de qualquer aspecto estético, há antipatias e simpatias que não dependem de razão, lógica ou necessidade de compensação para nada, é automático. Porque, por exemplo, as vítimas de abuso sexual por parte do pai sempre encontrarão homens que as baterão, é uma afinidade vibratória, a falta de respostas é a mesma coisa. Irmã, é como mulheres maltratadas. Exatamente. Como problemas de álcool, como todos os problemas que vimos na psicologia. Portanto, sabemos disso, mas a solução não está aí. Nunca tratamos um problema onde ele está localizado, sabíamos disso.
Para mim que tratei os chakras com cristais, sabemos que os chakras estão conectados 2 a 2. Alguém que tem um segundo chakra bloqueado, eu não vou tratar primeiro o segundo chakra, vou tratar o chakra que está ligado, ou seja, o chakra da garganta para evacuar. No entanto, na medicina quântica, nunca tratamos um problema ao nível em que ele está localizado. Mas o que todas essas terapias quânticas estão fazendo agora, por assim dizer, elas tratam no nível em que estão localizadas, tratam com frequências, por exemplo, é uma heresia. Porque tudo o que você vai se opor, internamente, mas não algo externo, vai ficar mais forte. E especialmente se for bem imediatamente, isso é o que é dramático, é que você não tem possibilidade de vê-lo. Estamos presos. Este é o confinamento do cérebro reptiliano, que é o assento da individualidade. E todos estes sistemas de regulação de sistemas vivos circulam em volta, regulando a si mesmos o que você pensa e o que você diz. Simplesmente mostrá-lo hoje, não para se conhecer a si mesmo, mas para ver como funciona, permite instantaneamente sair da armadilha. Toda a gente sabe que tivemos um problema, por exemplo, com uma criança que foi vítima de pedofilia, que só pode reproduzir o que viveu e não pode escapar, porque é a programação inconsciente na parte mais profunda do cérebro que dita o comportamento por indução comportamental. Tomei exemplos muito simples, mas não estou a falar de padrões disfuncionais. Os mais importantes, Jeffrey Young identificou 49, eu mantive 23 no meu sistema de medição, mas você vai ver, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples. Você tem algo que é estúpido, você tem uma injunção comportamental de sua mãe que diz quando você chega em casa da escola, lavar as mãos, lavar as mãos, ele fica tão absorvente em seu cérebro. É isso que está programado e se você tem o padrão em relação à limpeza, o que vai acontecer com suas mãos? Ou se submetem ao regime e lavam sempre as mãos, ou negociam com a injunção comportamental da mãe e dizem, lavo as mãos ou não, e ou se tornam fóbicos, isto é, se recusam o regime e depois o que vão fazer? Não vais tocar em mais nada para não teres de sujar as mãos. Psicologicamente, funciona exatamente da mesma forma. Então eu gostaria de ter o diagrama, mas acho que neste momento. Irmã, o lugar, o ambiente que te rodeia, que te cerca, que ainda influencia o teu comportamento. Claro, o ambiente, você está falando de hoje. Irmã, o ambiente. Do mito fundador, da experiência da criança. Irmã, muda o comportamento dela também, ele muda a si mesmo, esse comportamento. De que ambiente estás a falar, de hoje ou do passado? Irmã, o ambiente em que se encontra, o ambiente, o meio ambiente, sim, do passado. Mas olhe para a besteira, por exemplo, uma mulher que teve um problema com a violência ou abuso de autoridade ou abuso sexual pelo pai, ela sempre vai encontrar homens violentos, porque é inadvertidamente, você não pode fazer nada sobre isso, então você pode mudar a cena, ir viver na natureza, mas assim que você conhecê-la, ela sempre estará sujeita a isso, é a lei da atração, mas visto de forma diferente, a lei da atração, você acha que você vai atrair o oposto, pensando o contrário, ou algo assim, não é verdade. Não pode funcionar porque o que você transmite através da energia, através das feromonas, mas também através do seu rosto, através da sua apresentação. Há também uma aptidão psicológica chamada dissemia, que é a capacidade de reconhecer sinais não verbais. Um ser humano tem um certo número de músculos no rosto, raiva, lágrimas, tristeza, alegria, seja nos papuas da Nova Guiné ou nos nova-iorquinos, são os mesmos músculos que são usados, surpresa, medo e tudo o que está impresso em seu rosto. Mas todos nós temos essa capacidade, não importa o que a pessoa lhe diga, mesmo que não a tenhamos em conta, o que sentimos. O nosso cérebro registra a cara que a outra pessoa te mostra, é a imagem. Mas a programação é feita através de imagens, é isso que a mídia faz, eles falam com você sobre filmes, mostram cenários, filmes de Hollywood, predileção e tantos outros, que são exatamente o que está acontecendo.
Uma vez que hoje, por exemplo, o vemos hoje, a flecha da Catedral de Paris em queda sempre esteve representada, nem sempre, desde que um famoso desenho animado iluminado e até mesmo Victor Hugo falou sobre ele. Você acha que se diz que ele era um visionário? Não, foi escrito e é precisamente ao ver esse simulacro, essa peça, como diz BD, que você, em algum momento, só pode rir dele e você não é mais submisso, seu personagem. Então, se a tomamos pelos cristais, como eu disse, pela dança do ventre, pelas canalizações, pelas explicações, por qualquer coisa, sempre conseguimos o mesmo resultado hoje. Hoje, é como se tudo o que eu tinha estudado, que hoje já não é útil, sobre neurociência, sobre energia, sobre psicologia, fosse simplesmente um ponto de apoio que virá a insistir, que é a demonstração de como funciona, não para si, mas para cada ser humano. Irmã, demonstração racional. Sim. Irmão, o fato de vê-lo. Sim, aceite ver, não entender, deixe acontecer e você só pode atravessá-las. Irmão, é isso, porque é inevitável. Que raio é aquilo? Irmão, não são os muçulmanos que dizem, foi escrito, não é que digam também, é o destino. Sim, claro. Irmão, então isso está de acordo com o que você... É isso que te estou a dizer, a criação, a totalidade da criação, não só esse mundo, é um sonho. Nunca existiu. Quando usamos a expressão sonho, é obviamente em relação à semelhança total entre o momento em que se está acordado e o momento em que só se dorme, é a mesma coisa. Isso não existe, você não existe. Irmão, então nós sofremos. Sim, você segue o sonho, linhas do tempo, linhas espaciais, só há uma partícula na criação que fez todos os caminhos possíveis, que ocorreu no chamado momento inicial, o Espírito de Deus estava flutuando nas águas. Bem, se você quiser, o que quiser, tome como quiser, mas tudo isso não existe, é um vasto esquema, a consciência, como disse BD, é uma doença. Irmão, como você disse antes, você tomou esse exemplo, uma mulher que foi abusada na sua infância, depois, vai conhecer também homens violentos regularmente. Também. Irmão, bem, não podemos dizer que ela gosta. Pelo contrário, ela opõe-se a isso. Tudo aquilo a que se opõe é reforçado. Irmão, ela se sente atraída. Isso é o que aprisiona você quando você viveu na aprendizagem. Um mito fundador tinha algo disfuncional. Eu lhe disse, era um sistema de programação, é um sistema operacional. Não importa o que você diga, não importa o que você faça, você não pode evitar isso. É claro que o ego se rebelará dizendo, eu entenderei, apagarei esta memória, entrarei no meu passado, perdoarei. Irmão, não funciona. Irmã, é o ego. Você está trancado, nós estamos trancados, mesmo nas nossas estruturas, mesmo nas mais sutis. Estamos falando do corpo etérico, do corpo astral, do corpo mental e do corpo causal. Mas, além do corpo causal, há algo mais, como já sabemos, que chamamos o átomo germinal, o átomo espiritual, o Atman, o Brahman, a gota vermelha, a gota branca dos tibetanos e, no entanto, continuamos, porque não era possível viver antes. A camada causal é o que? É o cinto Valen que nos prendeu. Era mais baixo, o sistema de controle da mente humana, que era controlado por injunções comportamentais ligadas à imagem e também aos edifícios. É uma malha quântica binária, é uma matriz binária. Como dizem, Matrix não é um filme, é um documentário, é a verdade estrita. E vai muito além disso porque todos os planos manifestados, mesmo os mais próximos da fonte, fazem parte do sonho, eles já estão em nós. Isso é tudo uma besteira, e quando dizes que tens de despertar, é só isso. E hoje, como o simulacro se confunde com o sagrado onde quer que você olhe em si mesmo, fora, no cenário mundial, nas interações do mundo, você só pode chegar a essa conclusão, é inexorável.
Como disse BD, o que acontece não é eterno, enfim, bem, eu também já o disse tantas vezes, mas aqui temos as explicações, mas as explicações não são suficientes, vivemos em todos os níveis, então... Irmã, isto não é complicado. Irmão, sim, é complicado, porque aqui estou eu usando o exemplo de antes, a mulher que encontra regularmente alguém. Sim. Irmão, que é mal, nós vamos dizer-lhe aceite. Sim, hoje. Irmã, você não tem escolha, não tem mais escolha. Mas isso não significa que ela o aceite. Irmão, esteja apaixonado. Não, se você está no amor ágape, você não tem mais tempo, você não precisa mais dizer aceite, você pega a sua mão e não diz nada, e ela será curada. Esse é um milagre. Eu posso ver isso em tudo que acontece todos os dias, já que centenas de tratamentos são pedidos a mim. É a verdade, todos os engramas são varridos. Ou seja, o sistema de programação do núcleo central é o fim do sonho da imortalidade, é o fim do mito da imortalidade, é o fim do que Aziel, célebre psicanalista francês, chamou de eu pele. Considero-me que sou eu e o limite do meu corpo é a minha identidade. Não tens identidade, é um sonho. A continuar. Blog, Apoteose Live. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Alberto César Freitas.